Certa vez, um renomado cientista proferiu uma palestra sobre astronomia. Ele descreveu o modo como a Terra orbita o Sol e como o Sol, por sua vez, orbita o centro de uma vasta coleção de estrelas que chamamos de nossa galáxia. Ao fim da palestra, uma senhorinha no fundo da sala levantou-se e disse: "O que o senhor acabou de falar é bobagem. Na verdade, o mundo é um prato achatado apoiado num dorso de uma tartaruga gigante." O cientista abriu um sorriso de superioridade antes de perguntar: "No que a tartaruga está apoiada?" "O senhor é muito esperto, rapaz, muito esperto", respondeu a mulher. "Mas tem tartarugas até lá embaixo." Esse cientista dizem que seria Bertrand Russell. A maioria das pessoas acharia um tanto ridícula a imagem do nosso universo como uma torre infinita de tartarugas. Mas por que acreditamos saber mais do que isso? O que sabemos sobre o universo e como sabemos? De onde ele veio e para onde está indo? O universo teve um começo? Se teve, o que aconteceu antes? Qual é a natureza do tempo? Um dia ele vai chegar ao fim? Podemos voltar no tempo? Avanços recentes na física, em partes possibilitados por novas tecnologias fantásticas, sugerem respostas a algumas dessas questões tão antigas. Um dia, talvez essas respostas pareçam tão óbvias para nós quanto a Terra orbitando o Sol, ou talvez tão ridículas quanto a Torre de Tartarugas. Mas só o tempo, seja lá o que ele for, dirá. Já em 340 a.C., o filósofo grego Aristóteles foi capaz de apresentar em sua obra Sobre o Céu dois bons argumentos para a crença de que a Terra era uma esfera redonda e não um prato achatado. Primeiro, ele percebeu que os eclipses lunares eram causados pela Terra ao se posicionar entre o Sol e a Lua. A sombra da Terra no satélite era sempre redonda, o que só aconteceria se nosso planeta fosse esférico. Se fosse um disco chato, a sombra seria alongada e elíptica, ao menos que o eclipse ocorresse sempre em uma época em que o Sol ficasse diretamente sob o centro do disco. Segundo, os gregos sabiam, por suas viagens, que a estrela polar aparecia em uma parte mais baixa do céu quando vista do sul, do que quando avistada de regiões mais setentrionais. Uma vez que a estrela polar fica no zênite do Polo Norte, ela parece estar diretamente acima de um observador nesse ponto geográfico, mas para uma pessoa olhando do Equador, parece bem mais próxima do horizonte. Pela diferença na posição aparente da estrela polar no Egito e na Grécia, Aristóteles até apresentou uma estimativa de que a circunferência da Terra era de 400 mil estádios. Não se sabe a medida exata correspondente a um estádio, mas é provável que fosse algo em torno de uns 180 metros, o que faria a estimativa de Aristóteles mais ou menos o dobro do número aceito atualmente. Os gregos tinham ainda um terceiro argumento de que a Terra deveria ser redonda. Por que outro motivo veríamos primeiro as velas de um navio se aproximando no horizonte só depois do casco? Aristóteles achava que a Terra era estacionária e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas moviam-se em órbitas circulares ao redor dela. Ele acreditava nisso porque sentia, por motivos místicos, que a Terra era o centro do universo e que o movimento circular era mais que o perfeito. No século II d.C., essa ideia foi aperfeiçoada por Ptolomeu em um modelo cosmológico completo. Nosso planeta ficava no centro, cercado
por 8 esferas que incluía a Lua, o Sol, as estrelas e os 5 planetas conhecidos na época: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os planetas moviam-se em círculos menores, ligados a uma respectiva esfera, o que explicava as trajetórias um tanto complicadas observadas no céu. A esfera mais exterior abarcava as estrelas dominadas fixas, que sempre ficam nas mesmas posições em relação às outras, mas giram juntas pelo céu. O que havia além da última esfera nunca ficou muito claro, mas sem dúvida não era parte do universo observável pela humanidade. O modelo de Ptolomeu ofereceu um sistema razoavelmente preciso para prever as posições dos corpos celestes no firmamento. No entanto, a fim de fazê-lo de forma correta, Ptolomeu precisou aventar a hipótese de que a Lua seguia uma trajetória que às vezes a deixava 2 vezes mais próxima da Terra. Isso significava que a Lua devia, de vez em quando, parecer 2 vezes maior. Ptolomeu reconhecia essa falha, mas ainda assim, de modo geral, seu modelo foi aceito, embora não de modo universal. A Igreja Cristã o adotou como a imagem do universo que estava de acordo com as Escrituras, pois tinha a grande vantagem de deixar bastante espaço além da esfera de estrelas fixas no céu e o inferno. Contudo, um modelo mais simples foi proposto em 1514 pelo padre polonês Nicolau Copérnico. No início, talvez devido ao medo de ser estigmatizado como herege pela Igreja, Copérnico divulgou seu modelo sob anonimato. Sua ideia era de que o Sol ficava estacionário no centro e a Terra e os planetas se moviam em órbitas circulares em torno dele. Quase um século se passou até que essa ideia foi levada a sério. Então, 2 astrônomos, o alemão Johannes Kepler e o italiano Galileu Galilei, começaram a apoiar publicamente a teoria copernicana, a despeito do fato de que as órbitas que ela previa não casavam muito bem com os resultados observáveis. O golpe de misericórdia na teoria aristotélica ou ptolomaica veio em 1609. Nesse ano, Galileu começou a observar o céu noturno com um telescópio que acabara de ser inventado. Quando olhou para Júpiter, descobriu que o planeta era acompanhado por diversos pequenos satélites ou luas que orbitavam à sua volta. Isso significava que nem tudo tinha de orbitar diretamente a Terra, como Aristóteles e Ptolomeu haviam pensado. Claro que ainda era possível acreditar que a Terra ficava estacionária no centro do universo e que as luas de Júpiter moviam-se em trajetórias muito complicadas em torno do nosso planeta, dando a impressão de que orbitavam Júpiter. Entretanto, a teoria de Copérnico era muito mais simples. Nesse meio tempo, Johannes Kepler modificara a teoria de Copérnico, sugerindo que os planetas não se moviam em círculos, mas em elipses. As previsões, enfim, passaram a bater com as observações.